Bíblia para Efésios, capítulo de número 4. Então, na folhinha aí, onde que eu pregarei? Efésios, capítulo de número 4, os versículos de 1 a 4. E o título da mensagem é o seguinte, né? Para ser anotado aí, para ser lembrado, recordado, o título da mensagem é esse: A unidade começa em mim. A unidade começa em mim. Nos diz assim o texto: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Irmãos, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, é interessante que ele começa fazendo menção ao que já havia sido dito antes. Esta palavra, portanto, ou pois, ela arremete ao que já foi dito, ou seja, ao que acabou de ser dito. Na verdade, as epístolas paulinas, Efésios é uma delas, e as demais também, fica muito perceptível a didática com que o apóstolo Paulo escreve, onde na primeira parte ele dedicava maior esforço para falar as verdades doutrinárias, para estabelecer as verdades, para explicar aquilo que nós podemos chamar de estar mais agrupado na teoria. Então, grandes verdades o apóstolo Paulo explica-nos nos capítulos iniciais, o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Quando chega no capítulo 4, 5 e 6, aqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo irá se concentrar mais nas implicações dessas verdades estabelecidas. Ele vai falar da prática. Então, por isso que o capítulo começa com esta palavra, portanto. Desta forma, sendo assim o quê? Aquilo que ele havia dito, as verdades que ele havia revelado, e já eu vou mencionar um pouco delas, tá? Mas de forma bem sucinta, nós podemos perceber que os primeiros 3 capítulos de Efésios, a ideia central é falar da riqueza do amor de Deus que foi direcionada a nós. O apóstolo Paulo vai trabalhar esta verdade, o rico amor de Deus concedido por Cristo Jesus a pecadores mortos e desgarrados que agora foram trazidos para perto, que agora foram aproximados do Senhor. E desta forma, portanto, nós devemos viver do modo digno do chamado que nós recebemos. Percebe aqui como que ele vai começar a falar de uma forma mais concentrada e condensada da prática do viver cristão? É aqui que Paulo vai começar a trabalhar essas implicações, tá? Então, ele fala das bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus. E agora nós vamos falar de como viver, nós que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Como viver para a glória desse Deus que me resgatou? Como proceder neste mundo de pecado a qual eu fui resgatado? A qual de um lamaçal de pecado eu saí? A qual próximo eu que estava distante? Como viver ainda neste mundo de uma forma digna do nome de Cristo? É isso que Paulo vai iniciar falando no capítulo de número 4. Tá?
E o que nós podemos ver, de repente, traçando um paralelo, né, para que fique claro aí essa diferença entre as verdades dos capítulos iniciais e a prática dessas verdades. O capítulo 1, Paulo vai falar que nós somos chamados para pertencermos ao corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado. E isso ele fez, detalhes do capítulo 1, antes da existência do mundo. Olha que profundidade. Hoje nós lemos 1 Coríntios, 3 capítulos praticamente, e tem uma parte do capítulo 1 maravilhosa, que o apóstolo vai falar, que esta mensagem que é anunciada aos judeus que pedem sinal, aos gentios, aos gregos que pedem sabedoria, essa mensagem lhes são loucura. Entra num ouvido e sai no outro, e eles não entendem, e elas não lhe atraem. Mas Paulo vai dizer, mas para aqueles que Deus a quem chamou para a salvação, em ouvindo essa mensagem nós atendemos. Nós somos atraídos, nós somos chamados para nos aproximarmos. E aqui em Efésios, capítulo 1, Paulo vai dizer que esta obra é antes da existência do mundo. E agora, os últimos 3 capítulos, qual que seria a implicação dessa verdade? A verdade inicial de que fomos chamados para pertencer ao corpo de Cristo. A verdade disso é que nós somos chamados pela graça para viver de modo digno no corpo de Cristo. Nós já estamos no corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. E o nosso procedimento precisa ser de maneira digna. Paulo vai falar da unidade do corpo. A verdade no capítulo 2 é que nós somos ressuscitados dos mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, Paulo vai dizer. E pela graça sois salvos. E qual é a implicação dessa verdade? É que o nosso viver agora precisa ser em santidade. Precisa ser não mais como um andar dos mortos, ou como andávamos anteriormente, atraídos pelas paixões do nosso coração. Mas o nosso viver agora precisa ser um viver de santidade. Paulo vai continuar falando das verdades da reconciliação, da aproximação. Vocês antes, ele vai dizer, estavam longe, separados das promessas, mas foram trazidos para perto. E agora, vivem em harmonia. Paulo fala da vitória de Cristo sobre Satanás. Paulo vai falar do mistério oculto que agora foi revelado e a prática disso. Paulo vai trazer para nós a verdade de que aquele que foi chamado e que pertence ao corpo de Cristo precisa viver de forma vitoriosa sobre Satanás. E como que nós fazemos isso? Capítulo 6, revestindo-nos do poder de Deus e da armadura de Deus, resistindo ao dia mau, preparados contra os dardos inflamados do inimigo. Então Efésios trabalha, com as verdades teóricas e a prática dessas verdades. E aqui nós vamos ver uma das verdades revelada a nós, que é a importância da unidade. Já vimos isso na escola bíblica dominical, e aí reforço nesta oportunidade na pregação do culto à noite. Tá? É interessante, como disse, analisarmos, na versão atualizada, o começo do versículo 1 do capítulo 4 diz assim, rogo, pois, aqui está, portanto, ou rogo-vos, pois, perfeito, Gabriel está rápido. E, como disse, isso nos arremete às verdades estabelecidas, às verdades que destaquei agora. Tá? Ou seja, aquilo que deverá ser feito na prática tem como base, tem como fundamento as verdades reveladas. Isso não é à toa, viu, irmãos? Não é apenas uma questão de gramática, de preposição da gramática das línguas originais. Não, não é isso, não. Aqui existem verdades. Tá? Então, o que Paulo quer dizer para nós com este, portanto, ou com rogo-vos, pois,
é que o procedimento da igreja, o procedimento daquele que foi chamado para ser parte da igreja, ele não é estabelecido pelo que ele acha, pelo que eu acho, mas pelas verdades reveladas da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa prática é fruto da nossa doutrina. Aquilo que somos e fazemos é fruto daquilo que entendemos da revelação da palavra de Deus. E isso fica óbvio. Isso, na verdade, é assim mesmo que funciona. Por que que nós cantamos o que nós cantamos nesta noite? Porque nós cremos no que nós cremos. O que nós cantamos não é preenchimento de liturgia do culto. O que nós cantamos é expressão de convicção vindo do que nós entendemos ser a palavra de Deus. Por isso que exaltamos a Cristo e não ao homem nas músicas cantadas. Por isso que a execução dessa música cantada, ela não tem como objetivo a performance humana, a qualidade instrumental ou de voz. Não que eu sou contra a sempre melhorarmos, de forma alguma. O culto que oferecemos ao Senhor tem que ser o melhor dentro do nosso alcance, mas o nosso objetivo aqui não é uma apresentação musical. O nosso objetivo aqui não é algo parecido com um show. O nosso objetivo aqui é cantarmos as verdades da palavra de Deus de uma maneira congregacional. O nosso cântico é congregacional porque nós entendemos que o culto é um momento onde a igreja presta ao Senhor. Então você não vem aqui para ver alguém cantando, você vem aqui para cantar sob a liderança de alguém, porque tem que ter direção. Não sou contra esta condução ser composta por mais pessoas, de forma alguma, não é esse o ponto. Mas a questão é que o que nós fazemos precisa refletir naquilo que nós cremos. E assim é aqui, e assim é em qualquer lugar, isso não é diferente. Eu não estou revelando algo que não se pratica. Eu estou dizendo que é assim, tá? Em tudo que nós fazemos. Na sua casa é assim, tá? Você faz e você se comporta baseado naquilo que você acredita, não é verdade? É assim que funciona. A nossa prática é resultado das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas convicções. E é isso que esta expressão vai trazer para nós. Então, quando nós pensamos em igreja, em corpo unido, e quando nós pensarmos nas seguintes, as seguintes expressões, os seguintes pensamentos que às vezes achamos que são soltos e não tem nada solto, mas quando nós pensamos na seguinte possibilidade: olha, não me venha falar de doutrina, porque eu estou preocupado com a vida cristã. Eu estou preocupado com a prática. Olha, isso é um problema. Porque a prática é determinada pela doutrina. Então, se não houver preocupação com a doutrina, com o ensino, com o entendimento do que diz as Sagradas Escrituras, a prática disso vai de A a Z. E vai existir um sentimento de que estamos fazendo para o Senhor e o coração sincero, e eu não estou questionando a sinceridade de coração, não é esse o ponto. Mas a falta ou o entendimento equivocado das doutrinas podem nos colocar em práticas diferentes, não esperadas pelo Senhor. Causas abraçadas que Deus talvez diga: olha, isso não é bom, não é necessário e nem deveria ser uma causa a qual a igreja abrace. Mas quando Paulo diz: portanto, irmãos, eu rogo-vos, pois, como prisioneiro do Senhor, ele está voltando o pensamento a tudo que ele já disse. E as verdades estabelecidas. Tá? Então, pensamentos onde as convicções não são importantes, que o que importa é a vida de maneira correta. Que as convicções, talvez sejam importantes, mas elas engessam, a doutrina engessa, a doutrina atrapalha, ela
deixa pesado as coisas. O que é importante é o crescimento, é a vida. Olha, ambientes assim, irmãos, o culto ele já não é mais uma realidade onde a principal parte é o ensino das Escrituras. Um culto onde o pensamento é mais a prática do que a doutrina, nós temos muito mais músicas, nós temos muito mais avisos de 200 tipos de programação diferente, nós temos um bocado de espaço não voltado para o ensino das Escrituras. O dia do Senhor, em ambientes assim, é um dia ativo, cheio de coisa para fazer, mas com pouco contato de ensinamento bíblico. Não é isso que nós praticamos aqui. Por que não é isso que nós praticamos aqui? Porque nós entendemos que o portanto é importante. Que a prática da igreja precisa estar e ser baseada nas doutrinas da palavra de Deus. E é isso que esse portanto significa para nós. E falando da prática propriamente dito, que é o objetivo nos minutos que nos resta, é falar sobre a unidade, a graça da unidade, nós podemos perceber que Paulo vai suplicar, vai rogar, vai clamar, para que vivamos de maneira digna do chamado que recebemos. Nós falamos de chamado como uma convocação para o desempenhar de uma tarefa específica, não é verdade? Nós entendemos chamado dessa forma. Então, por exemplo, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos Deus chamando alguns homens para ser profeta. Desde o ventre da sua mãe o separei, o escolhi, para que em meu nome vá e anuncie a minha palavra. Então, o profeta sendo chamado para ser profeta. O apóstolo que escreve esta carta, ele diz que foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Eu entendo plenamente que o Senhor me chamou para o exercício do ministério pastoral. Porém, aqui, a palavra chamado não está se referindo a uma convocação para desenvolver uma tarefa a qual Deus espera. Não é isso. O chamado para a vocação que Paulo diz aqui, ele está falando do chamado da salvação. Todo salvo, ele é salvo porque Deus o chama à salvação. Como que Deus chama? Pela pregação da palavra. E nós que somos salvos por Cristo Jesus, ele diz, ande, porte-se, conduza-se como alguém que foi chamado, então viva de maneira digna desse chamado. O salvo não foi chamado para viver a sua própria vida, do jeito que quer, fazendo o que quer, quando quer e se quiser. Mas não existe isso. O chamado para a salvação, e a salvação propriamente dita, não diz respeito a um privilégio recebido, mas uma responsabilidade a ser cumprida. Um viver de maneira digna de Jesus Cristo. E aqui, neste contexto, o apóstolo Paulo vai falar para nós sobre a unidade do corpo. Nós somos chamados, a vida cristã, irmãos, ela não é uma carreira solo. Não é uma carreira solo. A vida cristã é um chamado a viver em comunidade. Porque eu não sou o único chamado. Você não é o único. Não é a única bolachinha do pacote. Deus, em sua graça, chamou tantos quantos nós não podemos nem imaginar. E no plano de Deus, Ele escolheu em reunir nesse lugar pessoas que Ele chamou aqui na redondeza, vamos pensar, Ou que, sendo chamado, estando em outro lugar, mas hoje está aqui perto. E o plano de Deus é que os chamados para a salvação, aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, possam viver em unidade neste local. E os que foram chamados lá, naquela região, possam viver em unidade lá. Esse é o corpo de Cristo, é a igreja que se reúne fisicamente aqui, em tantos lugares no mundo. E o apóstolo vai apresentar para nós algumas verdades interessantes, ao falar que essa unidade, em primeiro lugar, ela não é
causada, ela não é gerada por mim ou por você. Embora o título da mensagem possa ser meio contraditório, né? O tema da mensagem. Anotou aí, Eliabe, o tema da mensagem? Anotou? O que você anotou, Eliabe? Olha, a unidade começa em mim. E eu vou explicar. Não começa em mim como fonte geradora dessa unidade. Porque quem gera a unidade, quem promove a unidade, é o Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo é quem forma esta unidade chamada corpo, tá? E ele nos faz, através do Evangelho, através de entendermos que somos pecadores, arrependidos, crermos, confessarmos a Cristo como Salvador. Paulo vai chamar isso em Romanos como o ser inseridos no corpo de Cristo. E quem opera isso, do início ao fim, é o Espírito Santo. Desde o convencimento, até nos conduzirmos a este corpo, nos tornando membros e fazendo parte do corpo, é o Espírito Santo quem faz. A nossa participação nesse processo está em anunciar a mensagem, em pregar a verdade. E aí, precisamos ajudar o Espírito Santo no convencer alguém? Não faça isso. Não é responsabilidade nossa. Às vezes nós misturamos as coisas e começamos a assumir aquilo que não é nosso e começamos a deixar aquilo que é nosso. Queremos que Deus converta os seus. E aí não anunciamos, não pregamos. Está errado? Está errado. Ou uma pergunta para refletir. Por que será que temos visto pouca conversão entre nós? Deus sabe a totalidade, mas será que um dos motivos não é porque temos falado pouco? Temos anunciado pouco? O nosso papel está em anunciar. Agora, o convencer, o conduzir uma pessoa em consciência a chegar ao entendimento de que, de fato, eu sou um pecador perdido. E me faz sentido agora a oferta de graça que nos é dada, de que quando crendo no sacrifício de Cristo eu recebo perdão dos meus pecados. Eu recebo a salvação. Isso somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Mas quando Ele faz, Ele nos chama a trabalharmos, a labutarmos, para que esta unidade criada por Ele possa ser preservada por nós. Isso é incrível. O texto nos diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo possível, olha aqui, para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Trabalhar pela unidade, pelo preservar da unidade do corpo de Cristo, não só é uma responsabilidade nossa, mas só será possível se, e aí tem aqui algumas virtudes, nós temos aqui algumas questões, irmãos, que se não forem presentes entre nós, não vai existir preservação da unidade. Em primeiro lugar, o que é aqui? Humildade. Sejam sempre humildes. Humildade é uma virtude que nós perdemos quando nós descobrimos que temos. Rapaz, não é que eu sou humilde mesmo? Deixou de ser. Descobriu que é humilde? Já não é mais. Humildade, irmãos, é uma virtude que nos aponta na seguinte dinâmica e direção. Alguém humilde não é alguém que se veste de forma simples. Não é isso. O mundo associa humildade com isso, né? Simplicidade. E tem um bocado de gente simples, que realmente não se importa. Tem gente que não é simples, tem gente que é relaxada, é diferente. E aí, às vezes, a gente olha até para esse relaxo que é negativo, que é feio,
E nós olhamos, nossa, que humildade, né? Não tem nada a ver com humildade. Humildade diz respeito a alguém que coloca Cristo em primeiro lugar, que coloca o próximo em segundo lugar, e ele mesmo se coloca em terceiro, em último lugar. Humilde é alguém que não é importante a si mesmo, ou que se sente, né, insubstituível. Nós temos aí no mundo dos esportes, né? O esporte, quando é algo coletivo, nós temos aqueles que sentem assim, né? Se eu não tiver nesse negócio aí, não vai. Isso é o oposto da humildade. Na igreja de Cristo, irmãos, não existe ninguém insubstituível. Não existe. Na igreja de Cristo só existe, na verdade, um que é insubstituível, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós estamos ali como partes e membros do corpo por causa da graça que nos alcançou. E aí continuar aqui, ser e viver de forma digna do chamado, exige de nós o quê? Humildade. Alguém humilde, ele não chega aqui num sentimento de superioridade. Não tem como. Alguém humilde, ele chega aqui com um sentimento de realidade. Porque falta de humildade também é se sentir inferior, viu? Alguém que acha que eu sou o mais fraquinho, eu não consigo, eu não posso. Isso, na verdade, é orgulho disfarçado de humildade. Humildade bíblica é a capacidade de fazer uma leitura da realidade. E reconhecer que eu sou, sim, parte do corpo. Mas que a graça de Cristo me alcançou, perdido pecador, conforme vamos cantar o último hino. A graça excelsa do Senhor, que me alcançou. E hoje nós chegamos aqui, irmãos, para exaltar e glorificar aquele que nos chamou em sua graça, que nos conduzirá em perfeição, guardados, conforme nós lemos na EBD, capítulo 17 de João, uma porção, Senhor, Jesus Cristo orando, diz, Pai, enquanto eu estive aqui, eu os protegi, ninguém se perdeu. Aí a humildade nos coloca aqui e nos diz, Senhor, aqui estou pela Tua graça, que me sustenta. Pela Tua boa mão e forte braço que me segura. Ninguém está aqui porque é forte o suficiente. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém, você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. E estamos aqui para um propósito. E aí a preservação dessa unidade, irmãos, só é possível com humildade. E ele diz também humildade e amabilidade. Ser amáveis. E assim, alguém que não é amável, não sei você, mas para mim já fica óbvio, também é alguém que não é muito humilde, não é verdade? Porque alguém humilde é alguém que será amável. Não tem como ser diferente. Geralmente quem não é tão amável assim é porque se sente superior, não aceita algo diferente do seu próprio gosto. As suas preferências têm que ser sempre, porque senão ele tira de campo, né? Ele leva a bola, ele é o dono da bola. Ele só vai ter futebol se ele tiver parte do time, porque a bola é dele. Senão ele vai embora, leva a bola. Não é alguém humilde, não é alguém amável. Ele vai falar o quê? Sobre paciência, tolerando pacientemente uns aos outros. Irmãos, igreja é lugar de exercer paciência. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Sabe por que você precisa exercer paciência e eu preciso exercer paciência? Porque você está aqui. Aqui está um bocado de gente. E aqui está pessoas singulares. Não tem dois Rodrigos. Tem um Rodrigo. Desse jeito, só um Rodrigo, né? Tem outro Rodrigo que não veio hoje, mas é diferente. Só tem um Sérgio. Só um Dernival Baiano desse jeito, só um. E aí nós vamos conviver juntos. E aí não se engane. Humildade, paciência e amor precisará ser exercido entre nós. Por quê? Porque nós somos seres individuais egoístas.
E aí ele diz mansidão, seja manso. Tá? E a mansidão, acho que é na atualizada que está a palavra mansidão, Gabriel. Coloca lá para nós passear nas versões. Com toda a humildade e mansidão. Tem gente que vai, né, a maioria do entendimento natural, secular, vai colocar a mansidão como fraqueza. Alguém manso é alguém fraco. E a Bíblia não coloca isso. Nunca foi. Mansidão é força sob controle, sob domínio. Mansidão traz a ideia de um potro domado. Tá? Você gosta de andar de cavalo? Eu amo. Faz tempo que eu não ando, é verdade. Mas eu gosto. Aí quando você mora em São Paulo, tudo muito difícil, né? A gente de vez em quando assiste uns vídeos. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de um cavalo marchando lá que parecia, rapaz, parecia um robô esse negócio. Adestrado. Obediente ao menor comando do seu guia, né, do cavaleiro. Parece que aquele cavalo é fraco? Não. Aquilo tem uma força, né? Depende do tamanho do cavalo, seus 500, 600, 800 quilos. Aquilo tem força para correr, para pular, para derrubar qualquer um. Mas está sob controle. É aquele boi que é cercado, um fiozinho de arame. Alguns arames têm lá uns espinzinhos, né? Um arame farpado, já viu isso? Outros é arame liso. E um boizão daquele de 1 tonelada fica cercado e não passa para o lado de lá por causa de um fio de arame. O que é isso? Força sob controle, sob domínio. Moisés era o homem, a Bíblia diz, mais manso da face da terra. Mas Moisés exerceu liderança e autoridade com grande poder. Então, mansidão não é fraqueza. Mansidão é domínio. Tá? Segura aí esse leão dentro de você. Se domine. Porque senão, se você soltar esse leão, ele vai destruir a unidade do corpo. Tá? Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade. O que é longanimidade? É exatamente longanimidade. Alguém longânimo. Alguém longânimo não é alguém que, de repente, acha que ouviu alguma coisa e já vai... Né? Como é mesmo? O que tu disse? Fala aqui na minha cara. Eita, esse é alguém que não é longânimo. É o estupim curto, né? Estupim é aquele paviozinho da bomba, do dinamite. Tem? Então, aquilo lá chama estupim. Então, um estupim longo que acende, fica queima, 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 né? Nunca chega na bomba para explodir. É alguém longânimo. Essa é a ideia. Explicar longanimidade para alguém como eu é muito simples. É só falar o estilingue, a borracha de soro do estilingue, né? A gente usava tanto lá na roça, né? Você estica e ele vem. E você estica mais um pouco e ele suporta. Alguém longânimo é alguém que quando apertado, quando exigido, quando nos nossos atritos e dificuldades, ele não vai explodir facilmente. E esta mansidão, humildade e longanimidade nos coloca no caminho de suportar uns aos outros em amor. E isso será o quê? Um exercício da preservação da unidade criada pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai falar, Tiago vai dizer assim, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não tem como o homem estar irado e Deus estar operando. Porque a ira, o descontrole, né, a falta de mansidão, a explosão, não preservará a obra do Espírito. O que Paulo vem trabalhando aqui é fruto do Espírito. Olha só, Gabriel, vamos caminhar para o encerramento? Gálatas 5:22. O Espírito Santo atuando nas nossas vidas vai produzir algo. Vai produzir isso daqui, ó. Mas o fruto do Espírito produz este fruto:
amor, alegria, paz, paciência. Olha só. Eu não tenho paciência. Está faltando você permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Crente que não tem alegria, crente carrancudo, crente, para baixo, crente que não consegue se alegrar nas promessas, na pessoa de Cristo, naquilo que nos aguarda. É um crente que sempre vê a vida com óculos escuros, tudo desconfigurado. O que está faltando para esse crente? Fruto do Espírito. Está faltando a palavra de Deus, está faltando a transformação do Espírito Santo, que vai produzir o quê? Alegria, paz, olha, paz, a tranquilidade de espírito, amabilidade, bondade, fidelidade. Ele vai dizer mansidão. Olha que incrível. Crente briguento, que se explode, e até incoerente, a gente falar nisso, e até difícil da gente imaginar, porque aqui hoje, no nosso tempo de reunião, irmãos, até o briguento fica manso. Aqui não tem problema, não é? Então eu ensino isso, eu falo disso, está na Bíblia, mas é até difícil para nós, eu estou partindo da nossa realidade de convivência, imaginar essas brigaiadas, porque nós não temos tido. Mas vamos ampliar um pouco, vamos voltar para casa. É fruto do Espírito do mesmo jeito. É parte do corpo de Cristo do mesmo jeito. Então, lá no trabalho, não seja briguento, não, cri-cri, insuportável. Lá em casa, não. Mansidão, longanimidade. E ele diz domínio próprio. Domine-se. Então, irmãos, encerrando o nosso tempo essa noite, que o Senhor nos capacite a cada dia lutarmos pela unidade deste corpo, criada por Ele, pelo Espírito Santo. E nós entendemos que esta unidade, ela é preservada em comunhão. Por isso que nós estamos aqui. E a comunhão, ela se estende. A comunhão não é apenas quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas ela se estende. Então, lute, avance pela comunhão, esteja presente. Nós acabamos de ler o nosso pacto, que maravilha, grande desafio, comprometo-me. Olha só, quantos comprometimentos nós dizemos ali. Comprometo-me a sustentar esta igreja, no conhecimento, nos seus cultos, nas suas programações, no sustento deste ministério. É um compromisso que nós fazemos. E tudo isso nós estamos trabalhando para a unidade, para a preservação da unidade. Então, não me cansarei nunca de dizer, embora tem vez que eu tenho vontade de não falar mais. Mas me é cabível. Venha domingo que vem. Esteja presente para a nossa escola bíblica dominical. Quarta-feira, venha às 19h30, porque estaremos juntos lutando pela unidade do corpo, para crescermos. E já que avisei, venha domingo que vem, domingo que vem vai pregar um amigo, que quando eu estava no seminário, ele visitou o seminário, e ele era primo de um colega de seminário, morava em Manaus, olha só, E aí ele não foi para Curitiba, ele foi para o Cariri, e ele estudou no Cariri, depois ele conseguiu ir para os Estados Unidos e fez um mestrado, fez um doutorado nos Estados Unidos e voltou recentemente, e está morando aqui perto de nós. E aí, de repente, me trombei com ele em um encontro de café. Olha só, eu fui beber café lá no Ibirapuera, e ele é apaixonado por café, e aí a gente se viu lá, e falei, rapaz, e ele veio para ajudar no seminário aqui do Logos, e aí, quinta-feira agora, eu estive em uma reunião de pastores com ele,
Falei, e aí, que dia que você vai pregar lá? Né? Como é que é esse negócio? Aí eu falei, vou olhar a minha agenda. Então, olha aqui agora, vamos ver aqui, ó. Tem esse domingo e tem o outro. Que dia que dá certo para tu? Né? Peguei no calcanhar, né? Aí, domingo que vem, ele vai estar entre nós pregando, né? Então, se não fosse ele, eu diria, venha domingo que vem. Porque nós estamos aqui para lutar pelo crescimento desta igreja e pela preservação da unidade. E sendo independente de quem for o pregador, abrindo a palavra do Senhor, o Senhor fala a nós. Tá? Vamos cantar? É isso, Roberto? Eu fechei. Qual que era, Roberto? 417 do cantor Brilha no Viver. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós estamos encerrados ao toque do piano e uma oração silenciosa.